Boa noite a todos. Começamos hoje uma parte verdadeiramente crucial da Bíblia. Com o devido respeito aos 11 primeiros capítulos, que são, aliás, também importantíssimos, mas é a partir do capítulo 12, no capítulo 12, que começa a história da salvação propriamente dita, a chamada revelação positiva. Não que antes Deus não tenha falado com os seres humanos, falou com Adão, falou com Caim, falou com Eva, falou com a serpente, falou com Noé. Mas agora vai falar com uma personagem que o Novo Testamento, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo vai colocá-lo, por assim dizer, no começo de tudo. Lembram de uma das expressões de nosso Senhor Jesus Cristo? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Portanto, trata-se do Deus dos vivos e não Deus dos mortos. Lembram da polêmica? No céu, fulana vai se casar com quem? Porque ela teve 7 esposos, e o primeiro morreu, e depois ela se casou com o segundo, e assim por diante. Jesus, neste celeuma, nessa disputa, utiliza essa expressão, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. No Evangelho segundo João, Jesus até diz que até de pedras Deus pode tirar filhos de Abraão. Abraão, portanto, é uma figura importantíssima no discurso de Jesus. Uma referência, é o pai para os judeus, é o pai para os muçulmanos, é o pai para os cristãos. São Paulo, na carta aos Romanos, diversas vezes chama Abraão de nosso pai, o pai de todos nós. E, claro, ele já foi aludido aqui no finalzinho do capítulo 11, não é? Lá no versículo 26, Taré, com a idade de 70 anos, gerou Abrão, Nacó e Arão. Mais na frente se fala ainda rapidamente de Sarai, no versículo 31, que é nora de Arão, mulher de Abrão, seu filho, etc. E agora, a história propriamente de Abrão, cujo nascimento, nós só sabemos o nome do pai, que é Taré, mas não sabemos a cidade onde ele nasceu, que é Ur, na Caldeia. Reparem o versículo 31, do capítulo 11. Taré tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arão, e Sarai, sua nora, mulher de Abrão, seu filho, e partiu com eles de Ur da Caldeia, indo para a terra de Canaã. Bem, Canaã, que é o nome da terra, nós já sabemos quem é. É filho de Caná, filho de Ló, filho de Noé. Lembram de Noé? Por favor, Sem, Cam e Jafé, capítulo 10, versículo 1. Eis a posteridade dos filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé. Reparem no versículo 6 do capítulo 10, filhos de Cam, Cus, Mesraim, Fut e Canaã. Muito provavelmente, então, esse filho de Cam foi residir no que hoje nós entendemos por Israel e autoridade palestina. Israel, a terra prometida, não é? Então, Canaã é o nome de um neto de Noé, filho de Cam, portanto, alguém muito conhecido, alguém da família de Abraão, que, por enquanto, vai se chamar Abrão. Muito bem, começamos o capítulo 12, no versículo 1. O Senhor disse a Abrão: deixa a tua terra, tua família e a casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Vamos até o versículo 3, porque é a ordem do Senhor que vem acompanhada de uma promessa. Farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei e exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênçãos.
abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Então, o Deus Criador do céu e da terra, depois que dialogou brevemente com algumas personagens do gênero humano, já citei Adão, Eva, Caim, já citei Noé, agora é um Deus que se revela como um Deus que tem um plano para a humanidade. E esse plano começa a se tornar conhecido explicitamente pela humanidade a partir de Abraão. Por enquanto ele é Abraão, mas já vamos chamá-lo de Abraão. Mais para frente, na leitura, a gente chama de Abraão até que o nome dele seja mudado pelo Senhor, e saberemos por quê. Como também o nome de sua esposa, Sarai, será mudado para Sara, mas aqui nós temos o começo de tudo. Ur da Caldeia, Mesopotâmia, hoje Iraque. Esse homem provavelmente era politeísta. Provavelmente acreditava na existência de muitos deuses, pelo menos até o momento em que o Senhor lhe dirigiu essas palavras. E se compreende, porque a Mesopotâmia, no século XVIII, antes de Cristo, era politeísta. A ideia de um Deus único, verdadeiramente, nós temos que reconhecer, mas na mitologia, isso não era algo impensável. Havia povos que adoravam apenas um único Deus, mas um Deus inventado por eles. Ordinariamente, os povos tinham deuses, mas deuses que eram fruto do mito, o mito fruto da imaginação, da invenção deles. Aqui nós temos uma novidade, nós temos o único Deus, que se revela a um homem. Vocês imaginem a dificuldade que deve ter sido para Abrão, que até então provavelmente era um politeísta, que certamente se prostrava diante de muitos ídolos, como todas as pessoas da sua cidade, Ur da Caldeia. E os historiadores, sobretudo os responsáveis, os arqueólogos, quem visita, eu não fui, mas a leitura, a bibliografia, Ur da Caldeia, o Iraque, que infelizmente é um país hoje ainda muito dilacerado por guerras, muitos atentados, é um país que desejamos que chegue à paz, mas é um país ainda muito atormentado, tumultuado por tantas facções, por tantos terroristas. Mas a arqueologia descobriu na cidade de Ur elementos suficientes para afirmar que aquela cidade, no tempo de Abraão, era uma cidade florescente. Não era uma cidade pequena, não. Era uma cidade rica. E havia templos pagãos ali. Abraão, então, é chamado por Deus nesse contexto, nessa realidade politeísta. Como é possível um Deus invisível que tenha se comunicado com Abraão e tenha dito tais palavras, e Abraão tenha deixado tudo, sem nenhuma caução, sem nenhuma garantia antecipada? Reparem, ele não promete nada a não ser a bênção. Você vai ser pai de uma grande nação, vou abençoar quem abençoar você, vou amaldiçoar quem amaldiçoar você. Ele não permitiu que Abraão visse absolutamente nada antecipadamente. Não deu nenhuma garantia, senão essas palavras. E ele deixou. Antes de aprofundarmos essa promessa do Senhor, o capítulo 11 da carta aos Hebreus, que é um capítulo todo dedicado ao elogio da fé dos nossos ancestrais, antes da lei de Moisés. A lei de Moisés veio muito depois, aliás, 600 anos depois de Abraão. E a justificação
dos nossos patriarcas, antes de Moisés, pela fé. O autor da carta aos Hebreus desenvolve um argumento muito interessante, que São Paulo retoma na carta aos Romanos e na carta aos Gálatas, de que o homem não é justificado pela prática da lei de Moisés, mas pela fé em Jesus Cristo. Os judeus, no tempo de Jesus, davam tanto valor à lei e se apegavam tanto a ela, pelo menos à prática externa, que isso gerou um impasse quando, entre os judaizantes, ou seja, os cristãos convertidos do judaísmo, dentre eles, alguns passaram a defender: se vocês não observarem a lei de Moisés, vocês não podem se salvar. São Paulo, inteligentemente, retoma o argumento da justificação antes da lei. Ou seja, nosso pai Abraão nunca ouviu falar da lei. Ele não teve conhecimento da lei, dos 10 mandamentos. A Isaac também não. Jacó também não. Depois teve o nome mudado para Israel. Seus 12 filhos também não. E aí como é que fica? Lembram dessa argumentação toda? Pois bem, então vamos à carta aos Hebreus, capítulo 11. Vamos fazer uma escala lá no tempo, na era apostólica, para a gente ver como Abraão é tratado. Hebreus capítulo 11, de 8, e vale a pena, de 8 até 18. Muito bem. Como eu disse, o capítulo 11 elogia os nossos patriarcas, antes de Moisés, que foram homens e mulheres que viveram pela fé, que foram justificados pela fé, e não pela prática da lei de Moisés, que veio, repita-se, 600 anos depois de Abraão. Então, não vamos citar Abel no versículo 4, não vamos citar Enoque no versículo 5, não vamos citar quem aparece, Noé, no versículo 7, vamos a partir do versículo 8, porque é isso que nos interessa. Foi pela fé que Abraão, obedecendo ao apelo divino, partiu para uma terra que devia receber em herança. E partiu, olhem que bonito, e partiu não sabendo para onde ia. Foi pela fé que ele habitou na terra prometida, como em terra estrangeira, habitando aí em tendas com Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, porque tinha a esperança fixa na cidade assentada sobre os fundamentos eternos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Agora o elogio à fé da esposa dele. Foi pela fé que a própria Sara cobrou o vigor de conceber, apesar de sua idade avançada, porque acreditou na fidelidade daquele que lhe havia prometido. Assim, de um só homem quase morto, nasceu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como os grãos de areia da praia do mar. Curioso aqui chamar Abraão de um homem quase morto. Isso significa que quando ele foi pai, já devia ter uma idade bastante avançada, e nós vamos ver no livro do Gênesis com quantos anos Abraão tinha quando nasceu o seu filho Isaque. Continuando, foi na fé que todos nossos pais morreram, embora sem atingir o que lhes tinha sido prometido, viram-no e o saudaram de longe, confessando que eram só estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Dizendo isto, declaravam que buscavam uma pátria, e se se referissem àquela de onde saíram, ocasião teriam de tornar a ela. Mas não, eles aspiravam a uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso, Deus não se digna de ser chamado o seu Deus. De fato, ele lhes preparou uma cidade. Foi pela fé que Abraão, submetido à prova, ofereceu Isaque, seu único filho, depois de ter recebido a promessa e ouvido as palavras: uma posteridade com o teu nome te será dada em Isaque. Estava ciente de que Deus é poderoso até para ressuscitar alguém dentre os mortos. Assim,
ele conseguiu que seu filho lhe fosse devolvido, e isso é um ensinamento para nós. Depois vai falar do seu filho Isaque, depois de Jacó, depois de José, e assim por diante. Bom, esse prelúdio, essa digressão, voltemos para Gênesis capítulo 12, é importante para nós mostrarmos que a razão, o motivo, a única causa que levou Abraão diante desse convite a deixar tudo, versículo 4, por favor, Abraão partiu como o Senhor lhe tinha dito, só há uma explicação: a fé. Ele acreditou na palavra do Senhor. Foi a primeira vez na vida, assim de supetão, e não hesitou e não titubeou. Por isso, caríssimos, na história da salvação, sem dúvida alguma, se Nossa Senhora foi elogiada por Santa Isabel, bem-aventurada és tu que creste, porque hão de se cumprir todas as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Nossa Senhora é a primeira crente do Novo Testamento. Mas, num certo sentido, não se assustem com o que eu vou dizer, num certo sentido, Abraão precede Nossa Senhora, não só cronologicamente. Sabem por quê? Nossa Senhora pediu um sinal, Abraão não. Qual foi o sinal que Nossa Senhora pediu? Como se fará isto, se eu não conheço homem algum? Abraão não perguntou isso, partiu. Nesse sentido, a fé dele é exemplar. Não a piada de Nossa Senhora, não seja, por favor. Mas Abraão aqui tem uma característica que nem Nossa Senhora teve. Claro que ela é cheia de graça. Mas em termos de fé, não se pode falar, não se pode prescindir. Quando se trata dos heróis da fé, claro, foi pela fé que Abel, foi pela fé que Noé, foi pela fé que todos esses são elogiados pelo capítulo 11, mas Abraão, não o Senhor Deus pediu algo a qualquer um desses que creram antes de Abraão, pediu somente a Abraão, e ele partiu, não discutiu, não questionou, não titubeou, partiu. Isso é absolutamente impressionante. Vejam, o contexto pagão, politeísta, era impensável naquele tempo, na Mesopotâmia, acreditar na existência de um único Deus. Portanto, para usarmos a expressão do Novo Testamento, esperou contra toda esperança. É São Paulo quem vai dizer isso. A carta aos Hebreus também tem uma expressão parecida. Muito bem. Voltemos então a Gênesis capítulo 12. Deixa a tua terra, a terra de Abrão é qual? A terra de Abrão é, por favor, Gênesis capítulo 11, versículo 31. E esse versículo nos leva a afirmar que Abrão não morava sozinho, tinha muita gente da família dele morando ali com ele. Taré tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arão, e Sarai, sua nora, mulher de Abrão, seu filho, e partiu com eles de Ur da Caldeia, indo para a terra de Canaã. Chegados a Harã, estabeleceram-se ali. Há duas Harã, uma na nascente do rio Eufrates, atual Turquia, e outra Harã na atual Síria. Uns perguntam: Abrão saiu de Ur da Caldeia, portanto hoje Iraque, foi morar na Harã, na nascente do Eufrates, atual Turquia, ou foi morar na Harã, atual Síria? Há divergências. Da mesma forma que hoje, por exemplo, nós sabemos que tem várias Alexandrias, várias Cesareias,
Só em Israel há duas Cesareias, Cesareia de Filipe e a Cesareia Marítima. Pois bem, deixemos para lá essa disputa, porque nunca vamos solucioná-la. Parece que é mais plausível que quem mora, imaginem o mapa do Oriente Médio, quem mora em Ur da Caldeia, portanto, Iraque, e pretenda ir para Canaã, atual Israel, é mais plausível que ele não vá para a Turquia, mas que ele vá para a Síria, porque a Síria faz limite com Israel. Está claro? Vocês têm mais ou menos em mente o mapa do Oriente Médio, não é? Agora, nos detenhamos na primeira, na ordem do Senhor Deus. Deixa a tua terra. Ou seja, você tem que sair da Mesopotâmia. Não pode ficar mais aí. Deixa a tua família. É claro que ele vai levar algumas pessoas. Ele vai levar, conforme o versículo 31, Taré vai pelo menos até Arã. Suposto que se trata da Arã, da Síria, Taré vai até ali. O texto não diz que Taré chegou a Canaã. O que talvez seja legítimo supor que Taré morreu ou na Síria ou na atual Turquia. O pai de Abraão, está claro? Está claro? Porque Abraão e Ló, atenção, vejam no capítulo 13, deem uma olhada no capítulo 13. Abraão volta do Egito para o Neguebe com sua mulher e tudo que lhe pertencia. Ló o acompanhava. Bom, vamos ver essa questão de Taré um pouquinho mais para a frente. Então, deixa a tua família em termos, porque quando Abraão sai de Ur, sai com seu pai, com seu sobrinho Ló, que é filho de Arão, sai com Sarai, sua nora, que é mulher de Abraão, portanto já está casado. Então ele não parte sozinho, parte com pessoas da sua família. Muito bem. Depois, e vai para a terra que eu te mostrar. É significativo que o Senhor não tenha dito não a terra. Olha, você vai lá com latitude tal, longitude tal, o GPS já está tudo marcadinho, com brincadeira e tudo, evidentemente. O Senhor não disse o nome da terra não. E é isso que torna espetacular, fantástica, incrível, modelar, para usarmos a expressão mais precisa, a fé de Abraão. Mas para onde é que eu vou? Eu vou deixar minha estabilidade, vou deixar meus amigos, vou deixar meus bens, se bem que Abraão levou muitos bens consigo também, mas deixou o seu contexto histórico, deixou sua cidade, deixou suas raízes, para usarmos uma expressão mais atual, e vá para onde eu lhe indicar. O Senhor não disse nada dessa terra, não disse se era terra árida, se era terra argilosa, se era terra arenosa, se tinha gente lá, se era uma terra propícia climaticamente falando. Não prometeu nada. Abraão é modelo para nós. Abraão é nosso pai na fé por causa disso. Muito bem, versículo 2: eu farei de ti uma grande nação. Estamos tratando de um homem de uma idade avançada aqui, porque ele ainda vai esperar anos e anos para que sua esposa, também idosa, fique grávida. Juntem agora tudo isso. Reparem que fé incrível, apenas baseada, radicada na palavra de Deus, na voz de Deus, que não dá nenhuma garantia. Só estou pedindo isso de você: deixe e vá. Mas por que, Senhor? Ele não perguntou isso, ele foi. Abraão partiu, diz o versículo 4. Reflitam bem, que coisa impressionante. É verdadeiramente algo que nem a Virgem Maria fez, porque ela pediu um sinal, e o anjo diz: tua parenta Isabel já está no 6º mês, mas ele não, partiu. Obediência absoluta, impoluta, imediata, instantânea. E mais para frente, quando o Senhor Deus pedir para ele sacrificar o único filho que ele recebeu depois de muitos anos, aí é que esse nosso Pai precisa ser colocado no nosso coração como um grandíssimo modelo de fé para nós.
farei de ti uma grande nação. Não disse quantas pessoas seriam descendentes dele, quantas pessoas constituiriam essa nação. Não falou dos limites geográficos dessa nação. Nós sabemos hoje que essa nação, do versículo 2, está espalhada em toda a terra. Rigorosamente falando, todos os judeus são filhos de Abraão, todos os cristãos são filhos de Abraão, todos os muçulmanos são filhos de Abraão. Vale a pena, com relação aos cristãos, descobrir na carta aos Romanos algumas expressões. Abraão é pai de todos nós, pai de todos nós. Romanos capítulo 4, eu peço encarecidamente que se faça uma pesquisa nesse capítulo 4, para descobrir quantas vezes Abraão é chamado de nosso pai. O Wellington acha 6. Alguém achou mais ou menos 5 vezes? Porque também tem pai dos circuncisos, enfim. Muito bem, é isso mesmo. O capítulo 4 da carta aos Romanos é fundamental para nós. Atenção, caríssimos internautas, atenção. Foi de propósito também, para matar 2 coelhos com a cajadada só, que eu citei esse capítulo 4, porque alguns protestantes e alguns membros de seitas se apegam àquela palavra de nosso Senhor Jesus Cristo que disse: a ninguém chameis de pai, pois um só é o Pai do céu. Lembram disso? Lembram disso? Lá no capítulo 5 ou 6 de São Mateus, se não me engano. E aí? Jesus disse: a ninguém chameis de pai, e São Paulo, na carta aos Romanos, que é Bíblia, que é palavra de Deus, chama pai. Na parábola, há uma parábola em que nosso Senhor Jesus Cristo chama Abraão de pai. Quem pode dizer, internauta, qual é a parábola, para ganhar uma passagem para Maceió a pé? A parábola de Lázaro e do rico Epulão. O rico Epulão, quando está nos tormentos do inferno, ele lança os olhos para o céu e enxerga quem? Pai Abraão. Ordena que Lázaro coloque o dedo na ponta da minha língua para aliviar o meu tormento, etc. Pai Abraão. Caríssimo protestante, o texto no contexto é uma regra básica para interpretar a Bíblia. Quando Jesus diz: a ninguém chameis de pai, Jesus se refere aqui, proíbe aqui, que as pessoas chamem os fariseus, que exigiam serem chamados de pais pelos judeus. Lembram? Eles usam largas filactérias, usam roupas nobres e gostam de ser tratados, aplaudidos, ocupam os primeiros lugares. Lembram desse embate? Pois bem, é nesse contexto. Portanto, quando Jesus fala aqui de pai, não é o pai segundo a fé, ou nosso pai biológico. Jesus aqui está proibindo que os judeus chamem os fariseus de pais, que se faziam passar pelo próprio Deus. O texto no contexto. Então, no capítulo 4 do Evangelho, da carta aos Romanos, Abraão é chamado de pai várias vezes. Não é nosso pai biológico, mas é pai na fé. Pai é o começo, é a origem, é o tronco. Abraão é nosso pai porque nos gerou na fé, porque ele foi o primeiro que acreditou na palavra do Senhor, que trouxe uma promessa. Claro, repito, no capítulo 11 da carta aos Hebreus, nós temos outras personagens, outros patriarcas, antes de Abraão, que creram. Foi pela fé que Abel, foi pela fé que Noé, foi pela fé que Enoque. Todos esses são antes de Abraão e todos eles creram. Mas a fé de Abraão é diferente, porque a nenhum desses o Senhor fez uma promessa tão carregada, tão explícita, tão condensada, porque nessa promessa nós temos, de fato, até o próprio nosso Senhor Jesus Cristo
farei de ti pai de uma grande nação. E Jesus é da linhagem de Judá. E Judá é um dos filhos de Israel. E Israel é Jacó. E Jacó é filho de Isaque. E Isaque é filho de Abraão. Está claro? Está claro? Muito bem. Voltemos para o capítulo 12 do livro do Gênesis. No começo, Abraão, nós temos que fazer muitas digressões, porque Abraão é sempre citado no Novo Testamento. Então a gente tem que pegar certas passagens do Novo Testamento que ressaltam, que exaltam, que glorificam, por que não dizer, a figura de Abraão. Muito bem, farei de ti uma grande nação, já comentamos. Eu te abençoarei e exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênçãos. A bênção de Deus sobre o primeiro grande patriarca que creu na promessa do Senhor. E exaltarei o teu nome. Atenção, são duas maneiras de se exaltar uma pessoa. A primeira nela, e a segunda na descendência dela. Teu nome será exaltado em ti, porque o teu exemplo permanecerá, e a tua linhagem, eu te exaltarei também nela. E tu serás uma fonte de bênçãos. Fonte de bênçãos, por ser aquele que gerou Isaque, que vai gerar Esaú e vai gerar Jacó, e esse por sua vez vai gerar os patriarcas, e assim a descendência de Abraão vai se multiplicando. Mas também, atenção, fonte de bênçãos pelo próprio exemplo dele. E já citamos a carta aos Hebreus, não é preciso citar mais. Reparem que a bênção do versículo 2 não vem acompanhada de uma maldição, mas a do versículo 3, sem dúvida alguma, traz bênção para quem abençoar Abraão, maldição para quem amaldiçoar Abraão. Amaldiçoou Abraão, está amaldiçoado por Deus. Por quê? Porque Abraão foi abençoado por Deus. Ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Lembram do caso? Qual foi o filho de Noé, que viu a nudez de Noé, e os outros dois irmãos foram cobrir a nudez do seu pai, e porque Deus já tinha abençoado os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, Noé não amaldiçoou Cã, mas amaldiçoou o filho de Cã, que é Canaã. Por que o pai não amaldiçoou o filho que viu a sua nudez e saiu espalhando para os 4 cantos do mundo? Porque Deus já tinha abençoado Cã. Então, já que Noé não podia amaldiçoar Cã, amaldiçoou Canaã, filho dele. Aqui nós temos algo mais ou menos parecido. Quem amaldiçoa o que Deus abençoou, é amaldiçoado pelo próprio Deus. Veja o versículo 3, abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E todas as famílias da terra serão benditas em ti. Olhem que bonito. Todos os descendentes de Abraão são abençoados por Deus. Por isso, com o devido respeito às 3 religiões monoteístas, por favor, à luz dessa palavra, e esse texto aqui é venerado por judeus, por cristãos e por muçulmanos. Aqui nós estamos nos primórdios. Deus abençoa a descendência de Abraão. Os muçulmanos creem nisso, os judeus creem nisso, os cristãos creem nisso. Toda a descendência de Abraão é abençoada por Deus. Em ti, todos eles serão benditos. E onde está a censura, a minha perplexidade? Não se compreende como um judeu possa amaldiçoar um muçulmano, como um cristão possa amaldiçoar um judeu ou um muçulmano, como um judeu possa amaldiçoar um cristão, e como um muçulmano possa amaldiçoar um judeu e um cristão. Mas, lamentavelmente, tragicamente, terrivelmente, não posso dizer que isso é o pensamento de todos os cristãos, porque não é, nem que é o pensamento de todos os judeus, porque não é, e nem posso dizer que é o pensamento de todos os muçulmanos, porque não é, mas são grupos, e grupos, digamos assim, fanáticos, que chegam a semear o ódio contra quem não professa a sua fé.
Isso existe dentro do cristianismo, dentro do judaísmo e dentro do islamismo. O que causa espécie? Porque o próprio Deus aqui é de uma clareza celestial. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. São benditos os descendentes de Abraão, malgrado essa divergência religiosa. Mas, por que, Dom José? Porque é um mistério. Não me é dado compreender esse mistério. Se fosse mistério, se eu compreendesse o mistério, deixaria de ser mistério. Temos que conviver com essa realidade trágica de filhos de Abraão divididos. Versículo 4, a primeira frase: Abraão partiu como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. É curioso que o versículo 4 não fale mais de Taré. Por favor, volte, Gênesis 11, versículo 31. Gênesis 11, 31. O texto não diz que Taré, pai de Abraão, chegou a Canaã, mas fez uma escala, por assim dizer, em Harã. Suposto que seja Harã da Síria, chegou perto. Suposto que seja Harã na nascente do Eufrates, lá na Turquia, não chegou tão perto. Bom, interessa muito aqui o versículo 4, Ló foi com ele. Sarai aqui não é citada, mas presume-se que ela acompanha Abraão, porque ela vai ser citada depois, no Carvalho de Mambré, o nascimento de Isaac, a ida para o Egito, para não morrer de fome numa seca que vai acontecer em Canaã. Eles vão passar um certo tempo no Egito, nós vamos tratar disso. Mas é curioso aqui que no versículo 4, Taré não aparece mais aqui. O que talvez seja legítimo supor que Taré acabou falecendo, como eu já disse, na cidade de Harã. Talvez. Está claro? Então, versículo 4, Ló foi com ele. O seu sobrinho querido. Lembrem-se, por favor, que Arão, lá no versículo 28, Gênesis 11, porque Abrão levou Ló. Ló não tinha pai? Tinha, mas ele morreu. Ou seja, o irmão de Abrão, que não é o Arão do tempo de Moisés. Moisés só vai aparecer daqui a 600 anos. Esqueçam o Arão de Moisés, tá certo? Mas o Arão, daí vem a palavra Arão, morreu. Imagina-se que Ló era uma pessoa muito apegada a Abraão, e vice-versa, levou seu sobrinho querido para a terra prometida. Muito bem. Então, Ló foi com ele. Idade de Abraão quando ele partiu: 75 anos quando partiu de Harã. Não se tratava então mais de um homem jovenzinho, não. Lembrem-se que a questão do número, as genealogias, a idade das pessoas, aqui nós já temos uma mudança drástica. Nós passamos da época de Matusalém de 970 anos, portanto temos aqui patriarcas longínquos, numa época em que se estipulava a idade de forma bem artificiosa, para uma época em que a idade diminui drasticamente. À medida em que o tempo avança, nós vimos qual é a razão teológica: o pecado. Quanto mais se multiplica o pecado, menos a bênção de Deus. E se o número de anos abundante o número de anos tem relação com a abundância da bênção, a abundância do pecado faz diminuir essa bênção. Portanto, a quantidade de anos diminui drasticamente. Nós vamos ver com quantos anos Abraão morreu. Bem menos do que Matusalém lá atrás, bem menos do que Noé lá atrás, um pouco mais perto dele, sim, sem dúvida, mas bem menos. A tendência, portanto, é que o número de anos, com o passar do tempo,
diminua drasticamente. Muito bem, então, era um homem já idoso quando partiu de Harã. Versículo 5. Tomou Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, assim como todos os bens que possuíam e os escravos que tinham adquirido em Harã, e partiram para a terra de Canaã. Aqui a gente percebe que tem duas mãos, porque o versículo 5 diz: tomou Sarai, sua mulher, e Ló. Agora, dei uma olhada no versículo 4. Partiu somente com Ló. Sarai não é citada no versículo 4, mas é citada no versículo 5. É repetição? Lembram da teoria da colcha de retalhos? Nem vou tratar mais desse assunto. Muito bem. Então, eu vou emitir a minha opinião, essa Harã, de que trata o versículo 4 e de que trata o versículo 5, é a Harã da Síria, e não aquela da Turquia, porque não faz sentido que alguém estando na Mesopotâmia faça um caminho de volta para a atual Turquia, para depois vir para Israel. É mais plausível que se trate da Harã da Síria. De qualquer maneira, é uma opinião minha. Fica para os estudiosos, fica para os arqueólogos dizer em que Harã, cidade de Harã, se é da Síria ou da Turquia, viveram Taré, seu sobrinho Ló, seu filho Abraão, sua nora, que é a esposa de Abraão, Sarai. Outro dado muito importante no versículo 5, Abraão era uma pessoa rica. Ló era uma pessoa rica. Vejam o plural, os bens que possuíam. Os bens que possuíam. Versículo 6. Abraão, ainda estamos em Abraão, mas chamemos-lo de Abraão, atravessou a terra de Siquém, atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Os cananeus estavam, então, naquela terra. Siquém, hoje, pertence à autoridade palestina. Vislumbremos hoje a Israel dividida. Nós temos Israel e a autoridade palestina. Siquém ainda hoje existe. É uma cidade da autoridade palestina que faz divisa com Israel. Siquém. Então já estamos aí na terra prometida mesmo. Ele atravessou a terra de Siquém até o carvalho de Moré. O carvalho de Moré está hoje na autoridade palestina, perto da capital da autoridade palestina, Nablus, é a capital da autoridade palestina, a poucos quilômetros de Jerusalém. Se vocês me perguntarem, eu chutaria 40, 50 quilômetros da atual Jerusalém. O carvalho de Moré também está lá. Os cananeus estavam naquela terra. Afinal de contas, lembrem-se, Canaã. Canaã é filho de quem? De Cã. Que é filho de quem? De Noé. Está claro? Então, cananeu, habitante de Canaã. Até Caná da Galileia, Caná, onde Jesus realizou o primeiro milagre de sua vida pública. Nós temos uma cidade em homenagem a um desses patriarcas. Canaã, na época, não havia Israel, mesmo porque Israel vai ser o nome do neto de Abraão, Jacó, que depois que brigar com o anjo vai ter o seu nome mudado para Israel. A palavra Israel ainda não existe essa figura, não existe essa personagem, mas existe Canaã. Então, cananeus, habitantes de Canaã. Canaã, no tempo de Abraão, é o que nós entendemos hoje por a terra que jorra leite e mel. Hoje, Israel e a autoridade palestina. Bem, versículo 7. A segunda aparição, ou seria a primeira aparição? Deem uma olhada no versículo 12. Dá para dizer
que quando Deus se dirigiu pela primeira vez a Abraão, tratou-se de uma aparição ou não? Não necessariamente. O Senhor disse. Tratava-se então de uma locução interior ou Deus apareceu? O versículo 1 não diz. Trata-se de um monólogo. Abraão não responde, portanto não há diálogo. O arcanjo Gabriel dialoga com Nossa Senhora, mas Deus não dialoga com Abraão. E é isso que torna a fé de Abraão mais impressionante. Ele não titubeou, nem perguntou, mas data venha, Senhor Altíssimo, eu posso falar um tiquinho? Pode não. A ordem foi dada, a promessa foi feita, e é hora de partir. Impressionante, impressionante, simplesmente impressionante. É de deixar o nosso queixo caído e o nosso coração pulsando de alegria, porque o nosso Pai, o Pai de todos nós, teve essa fé tão ousada, tão intrépida, tão inquebrantável, tão merecedora de imitação, e ele para nós é um grande modelo. Muito bem, mas no versículo 7, o Senhor aparece. O Senhor aparece. Como se deu essa aparição? O Senhor se materializou? O texto não diz. Tratou-se de uma aparição mediatizada, ou seja, foi um mensageiro de Deus? Não sabemos. Teria sido algo parecido como a sarça ardente, que no tempo de Moisés, no monte, a sarça se queimava, mas não se consumia, pegava fogo, não sabemos. Mas é uma aparição. Muito bem. E agora, aquilo que o Senhor diz no versículo 1, agora ele vai esclarecer. Essa terra onde você está agora, é essa que eu vou dar. Repare no versículo 1, se ele disse qual era a terra. Repare se ele disse se era Pernambuco, se era Alagoas, se era o Distrito Federal. Não. Eu vou te dar a terra, mas não disse qual. Depois que Abraão partiu, fazendo uma escala, por assim dizer, em Harã, viveu lá um pouquinho, e de Harã foi para Canaã, residindo na terra que não pertencia a ele, eram os cananeus que viviam lá. Dê uma olhada no versículo 6, o Senhor lhe aparece, aí diz essa frase impressionante: darei esta terra à tua posteridade. Dom José, mas que dor deve ter sentido Abraão, se o Senhor tivesse dito, darei a terra para você, a tua posteridade. Ou seja, não vai ser agora. Eu trouxe você aqui para que você visse, para que você contemplasse, como a carta aos Hebreus disse ainda há pouco, para que você acenasse e visse de longe. Lembram de Moisés no Monte Nebo? Moisés desobedeceu, Moisés desconfiou do Senhor, e o Senhor disse, você não vai entrar na terra prometida. Aí o Senhor permitiu que Moisés chegasse no Monte Nebo, olhasse a terra. Pronto, agora é Josué com o povo, e Moisés se recolheu e morreu e foi enterrado no Monte Nebo, atual Jordânia. Não entrou. E aqui de novo, eu particularmente me toco muito. Aliás, cada passo da vida de Abraão me impressiona. Porque aqui, eu darei esta terra à tua posteridade. Por que o Senhor não foi tão claro e falou, já sei, a posteridade é meu filho? Não. Posteridade é meu neto? Não. Posteridade será o meu bisneto, Senhor? Não. Posteridade será o meu tataraneto, Senhor? Não. Abraão nem perguntou isso. Tua posteridade, que é um coletivo, vamos chamar assim, um coletivo indefinido. Quando isso vai acontecer? Em qual geração depois da minha morte? E Abraão, calado. Olha a resposta de Abraão no versículo 7. Edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Impressionante. O Senhor fala, ele não reluta. O Senhor promete, ele não questiona. Honra o Senhor com a obediência. Imediatamente erige um altar ao Senhor, confiando absolutamente na palavra do Senhor.
desculpem, é uma personagem que merece nossos elogios sempre. Vocês já repararam como nós falamos muito pouco do nosso pai Abraão? Talvez porque a gente não tenha mastigado versículo por versículo para ver a riqueza que é o testemunho desse homem. Calado. O Senhor fala, ele obedece, não retruca, não diz uma única palavra até agora. Quem pode dizer qual vai ser a grande altercação de Abraão com o Senhor Deus? É para tentar evitar a destruição de Sodoma e Gomorra. E se tiver 50 pessoas? Se tiver 50 eu não destruo. Senhor, desculpe, não se enfeze não. Mas se tiver 45? Se tiver 45 eu não destruo não. Senhor, desculpe a minha insolência. Se tiver 40? Se tiver 40, aí vai baixando até 10. Não, se tiver 10. Só que as cidades pelas quais ele intercedeu acabaram sendo destruídas, Sodoma e Gomorra, porque só havia 4 pessoas, na verdade 3 pessoas que escaparam, porque a esposa de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Mas isso é um outro assunto. Muito bem, então elogiemos nosso pai Abraão por causa do versículo 7. Darei esta terra à tua descendência. E Abraão erige um altar ao Senhor, como quem diz, eu creio, eu não duvido, e em honra desse Deus que está me prometendo, não sei como, eu não vou ver, essa terra que está pululando de gente, nós vamos conquistá-la como? Vai ter briga, vai ter guerra? O Senhor vai entregar de mãos beijadas ou não? Acreditou, fez o altar e pronto, e honrou o Senhor. Por favor, versículo 8. Em seguida, partindo dali, foi para a montanha que está ao oriente de Betel, onde levantou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Aqui, somente para orientar vocês, essas duas cidades não estão a mais de 25 quilômetros de Jerusalém, mais dos palestinos. Não é o Estado de Israel, é a autoridade palestina. Poucos quilômetros de Jerusalém. Muito bem, chegando lá, Abrão edificou ali um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Aqui nós temos uma novidade. Abraão invoca o nome de Deus. Qual é o nome de Deus? E com isso a gente termina. O nome de Deus, dizem os protestantes, é Jeová. O nome de Deus na Bíblia aparece no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 15. Deus disse ainda a Moisés, assim falarás aos israelitas, é Javé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, quem me envia junto de vós. Este é o meu nome para sempre, e é assim que me chamarão de geração em geração. Pergunta: teria Deus revelado antecipadamente o nome? Volte para Gênesis 12, versículo 8. Teria Deus revelado o seu nome a Abraão? Não sabemos, o texto não nos autoriza. A primeira vez que a palavra Javé aparece é Êxodo. É no tempo de Moisés, 600 anos depois. Bom, não sabemos. O fato é que nosso pai Abraão, Gênesis 12, invocou pela primeira vez aqui, Betel, 30 quilômetros, 25 quilômetros de Jerusalém, o nome do Senhor. Versículo 9, continuou depois sua viagem de acampamento em acampamento para Negueb. O deserto do Negueb é o deserto que fica ali pertinho da península do Sinai. Aquela parte já sul, vocês sabem que Israel vai se afunilando assim no sul, não sabe? O deserto do Negueb é ali, perto da península do Sinai, Mar Vermelho, etc. Eu acho que está chegando a hora de a gente tratar, agora que Abraão está chegando na terra prometida, dos nossos mapas, e a gente vai tratar disso, vai encontrar uma maneira de trazer esses mapas para cá, banners, não sei como é que a gente vai fazer. No próximo encontro, versículo 9, já falamos, Abraão, portanto, é um itinerante. Abraão, portanto, não para num lugar. Saiu de Ur da Caldeia,
atual Iraque. Passou por Harã, atual Síria. Depois se instalou no Carvalho de Moré. Depois desceu para Betel e Ai. E depois vai para o deserto lá embaixo. Depois, porque o deserto é deserto. No próximo encontro, nós vamos tratar de Abraão no Egito. E uma coisa impressionante, Abraão vai, segundo alguns, mentir, dissimular. Segundo alguns, Abraão vai pedir à sua esposa que ela não diga que é sua esposa, para ele não morrer. Mas vai pedir que ela diga para os egípcios que ele é seu irmão. E alguns interpretam muito mal essa passagem, dizendo que Abraão aqui cometeu uma fraqueza e que entregou sua mulher como esposa para o faraó, e o faraó, depois do castigo, devolveu a mulher como se fosse um objeto. É um texto, por favor, leiam com muita atenção, Gênesis 12, de 10 até o final, de 10 a 20, porque esse texto é mal explicado por essas pessoas. E vamos ver a belíssima interpretação de Santo Agostinho, no seu livro A Cidade de Deus, sobre esse episódio. Que, aliás, não vai ser o único. Abraão vai fazer isso uma outra vez. Teria a esposa de Abraão feito sexo com o faraó no capítulo 12? Sim ou não? Depois, teria, pule para o capítulo 20, a mesma coisa acontece diante de Abimeleque. Abraão vai dizer para esse homem, vai pedir a Sara que não diga que é sua esposa, mas que é sua irmã. Foi fraqueza dele, foi medo de morrer, foi um pecado. Teria Sara feito sexo com Abimeleque e antes teria feito sexo com o faraó. Leiam, por favor, em casa com atenção Gênesis 20 e Gênesis 12, de 10 a 20, porque esse será o assunto do nosso próximo encontro. Até lá, boa noite.